Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Atos, capítulo 20, versículo 17 ao 38, e Mateus, capítulo 7, do 15 ao 29. E nesse texto sagrado aqui, a gente vai ver o apóstolo Paulo. Antes de subir para Jerusalém, ele faz uma reunião em Éfeso. Ele chama o povo e chama os presbíteros para falar para eles: olha, enquanto eu estive com vocês, eu preguei a verdade, eu preguei a palavra como ela é, eu preguei a palavra fidedigna, não desviei nem para a direita nem para a esquerda, mas eu bem sei que na minha partida infiltrarão lobos ferozes no meio de vocês, e até mesmo no meio de vocês vai se levantar alguns que vai se desviar da palavra. Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado. As igrejas de hoje em dia têm que ter mais reunião para os presbíteros, tem que ter mais pregação para os presbíteros, ou seja, tem que ter aquele dia de pregação exclusivo para o presbítero, para os diáconos, para pastores, para ministros do evangelho, porque eles precisam também serem pastoreados, porque senão, meu irmão, eles vão deixar o ego entrar no coração, vai entrar apostasia, vai entrar fábula. A gente vê aí, meu irmão, um monte de ministro do evangelho que prega a palavra, meu irmão, não prega a palavra fidedigna como ela é. É por isso que Cristo disse que muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, preguei no teu nome, profetizei no teu nome, ganhei almas no teu nome, curei no teu nome. O Senhor vai olhar para eles e vai dizer: afasta-te de mim, que não vos conheço. Olha só, meu irmão, como o negócio é estreito. Ou seja, Deus permite na terra ter esse povo pregando a palavra do jeito que eles acham que ela é, mas não prega a palavra realmente como ela é. Eu costumo ensinar: se você, ovelha, você que está na igreja e tem um pastor fiel à palavra, meu irmão, dê valor a ele e ore por ele, porque a gente costuma ensinar também: enquanto estiver pastores fiéis a Deus e ao rebanho, só vai ter lobos ferozes e famintos do lado de fora, porque os lobos ferozes e famintos, eles ficam aguardando apenas uma brecha, apenas uma oportunidade para derrubar o ministério e para arrebatar aquelas ovelhas. E o lobo, meu irmão, ele é bem paciente. Se você estudar sobre o lobo e for ver alguns vídeos, você vai ver que eles são pacientes, eles ficam rodeando. Se o pastor não estiver cuidando das ovelhas, ele sabe que o pastor não está lá e ele fica guardando uma brecha para entrar no curral, no aprisco e arrebatar aquela ovelha e sair fora. Ou seja, que isso significa arrebatar a ovelha, tirar dos caminhos do Senhor, para que ela se desvie e se perca no mundo e a tua alma vá para o inferno. Então, meus irmãos, as igrejas precisam mais ter reuniões, sabe, com os presbíteros, com os diáconos, com os obreiros, e temos que pregar, meu irmão, a palavra como ela é, a palavra genuína, fidedigna, meu irmão. Não podemos se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque tem muita gente que está deixando o ego entrar no coração, está entendendo? E começa a pregar nada com nada, começa a falar nada com nada. Deus não manda falar nada, ele está falando, ele quer trazer exaltação para ele quer glória para ele. Meu irmão, que eu diminua, que eu suma e que Cristo apareça, meu irmão, sabe? Toda a honra, toda a glória é de Cristo. É por isso que o nosso canal aqui, estamos chegando a 700 vídeos no canal. Você não vai achar um vídeo dizendo para se inscrever no canal ou para dar like no canal, sabe? Porque às vezes a gente vê pregador, meu irmão, que só falta ele, sabe? Só falta ele se ajoelhar, pedir misericórdia e dar uma oferta para você dar um like. Só falta isso, sabe? Por quê? Ele quer trazer glória para ele quer afofar o ego dele, egocêntrico, ele quer ser feliz com like, com inscrito no canal. Não, e eu sempre falo para Deus: se essa obra de Deus, que ela cresce por si só. Há um que planta e há um que rega e há um que dá crescimento. Então, meu irmão, a glória não é minha, o louvor não é meu, a honra não é minha, a alegria é minha. Sim, fico feliz em ver o canal crescendo, pessoas dando, sabe, colocando seus comentários. Sim, mas eu não posso deixar essa felicidade, meu irmão, afofar o meu ego, a ponto de eu começar a ficar levitando e achando que já não estou mais na terra, tá entendendo? Não, meu irmão, eu fui levantado para pregar a palavra fidedigna e para ensinar a palavra com zelo.
Então, presbíteros, toma muito cuidado, viu? Toma muito cuidado. Pede para Deus te dar sabedoria da palavra, a ciência da palavra, a revelação da palavra, os tesouros escondidos da palavra, tá entendendo? Para quê? Para que Ele te use, para que você seja uma ferramenta nas mãos de Deus, porque tem muitas pessoas que querem usar Deus e não deixa Deus usá-las. Então temos que tomar muito cuidado. Então, presbíteros, diáconos, obreiros, pastores que estão se levantando aí agora, costumo de brincar, né? Os banana verdes que estão começando agora, toma muito cuidado para você não deixar, sabe, o teu ego inflar. A glória é dele, a honra é dele, a Bíblia continua matando e continua queimando, e o dono da palavra continua sendo Deus, e a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo, porém, se der fruto, ele poda para que dê mais fruto. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVI, Nova Versão Internacional. E o texto sagrado de Atos 20, do 17 ao 38, diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele me disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinando-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. É assim, meu irmão. Quem prega a palavra fidedigna é pancada. Se o cara diz que é pregador, prega a palavra como ela é e não recebe pancada, alguma coisa está errada. Porque o inimigo, meu irmão, ele vai bater, ele não gosta de ninguém, meu irmão, de ninguém que pregue a palavra fidedigna. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o Espírito Santo, ele já me diz que prisões e pancadas, sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, né? Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Por quê? Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é avançar, ninguém vai ficar preso. O Espírito Santo, meu irmão, a Bíblia diz que a gente é como um vento, meu irmão, não sabe para onde vai, nem para onde vem, sabe? O Espírito Santo vai levando você e vai avançando. O reino de Deus é avanço, o reino de Deus é olhar para frente. É por isso que o apóstolo Paulo: olha, vocês não vão ver mais a minha face. Por quê? Porque tem outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho, né? Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Por quê? Porque ele pregou a verdade. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha só, meu irmão, Deus nos levantou para pregar a palavra fidedigna. O apóstolo Paulo diz: ei, cuide de vocês mesmos. Está entendendo, meu irmão? O pregador, o pastor, o evangelista, ele tem que viver na Bíblia, meu irmão. Ele tem que estar orando, tem que estar estudando, tem que se consagrar, tem que buscar, tem que orar, tem que pedir a Deus a mensagem. Está entendendo, meu irmão? Por quê? A igreja é de Cristo, nós somos apenas ministros de Cristo, e a quem muito é dado, muito é requerido. Então vigie, viu, pregador? Vigie, fique falando algo aí que não é de Deus, que tu vai ver, né? Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Olha só, meu irmão, eu entrei nesse texto aqui e fiquei imaginando essa reunião
o apóstolo Paulo convocou os presbíteros, está todo mundo lá, tinha mais gente, e ele começa a falar: olha, vou sair daqui, preguei a palavra com a verdade, vocês tomem cuidado também, cuide de vocês aí, viu, para não se desviar, guarda o teu coração na palavra da verdade, mas eu bem sei que na minha partida vai entrar lobos ferozes, e tem mais, viu, estou olhando aqui para algum de vocês aqui, no meio de vocês mesmo vai levantar alguns aí, e vai desviar da palavra, ou seja, apóstata, apostasia, pregava uma coisa, depois começa a pregar uma coisa, fala uma coisa, depois fala outra coisa, pregava a verdade já não é mais verdade, é mentira. Olha só, meu irmão, imagina a vergonha daquele povo olhando para o apóstolo Paulo, e ele falando na cara deles, falou: ó, eu bem sei que no meio de vocês vai levantar alguns aí, trazendo para os dias de hoje alguns abestalhados aí, vai querer se desviar da palavra, vai torcer a palavra de Deus, vai reverter tudo que está escrito, tá bom? Mas ó, eu estou inocente desse sangue aí, porque papai vai cobrar. Eita, meu irmão! E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês dia e noite, adverti vocês disso dia e noite com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais o entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. Olha só, meu irmão, o apóstolo Paulo, antes de ir para Jerusalém, fez logo uma reunião, ministerial, dizendo: ei, tomem cuidado, tomem vergonha na cara, preguem o verdadeiro evangelho, pregue a Bíblia como ela é, não vai distorcer a palavra não, vai entrar lobos ferozes no meio de vocês aqui, que vai mudar todo o evangelho, e entre vocês mesmo vai ter alguns que vai cair na deles aí, e vai ficar nessa onda de apostasia e fábulas judaicas. Então vigie. Eita, meu irmão, isso acontece nos dias de hoje. Igreja que não tem pregação para os ministros do evangelho, meu irmão, corre o risco desses pastores se desviarem, sabe? Quantos pastores nessa eleição aí, meu irmão, mostrou, né? Os pastores que pregam a palavra e depois está metido com bagunça, com briga, xingando um, xingando o outro, xingando o presidente, vice-presidente, xingando... Eita, meu irmão, uma bagunça. O cara foi chamado para pregar, mas está se complicando, se enrolando com as coisas do mundo estreito. Mateus 17, do 15 ao 29, vai dizer assim, Mateus 17, do 15 ao 29. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E qual que é a vontade do Pai? Pregar a palavra com verdade, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse praticam o mal aqui, meu irmão, é aqueles que sabem que não prega a palavra fidedigna. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Quem é a rocha? Cristo. Tinha o seu alicerce na rocha.
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Na hora que eu estava lendo esse texto aqui, meu irmão, o Espírito Santo me trouxe uma lembrança de algumas igrejas aqui do bairro que foram abertas, sabe? As pessoas que abrem o chuveiro e bota lá na caixa d'água lá um óleo comprado lá na Conde de Sarzeda, aí ele toma aquele banho, ele mesmo se unge, ele mesmo se levanta como pastor e ele abre uma porta de igreja. E eu estava lendo esse texto, o Senhor estava trazendo aqui na minha mente a memória de quantos pastores no bairro já abriram porta de igreja e fecharam. Por quê? Porque não estão alicerçados na rocha. Se for uma igreja que o pastor, o pregador, o ministro é levantado por Deus e ele prega a verdadeira palavra, meu irmão, primeiro ele já vai sofrer muita pancada, já vai ser estreita a vida dele, não vai ser mole não. Aí a gente vê muitos pastores e pregadores abrindo igrejinha no bairro e depois de 1 ano, 2 anos, não se sustentou. Por quê? Porque não estava firmado na rocha, estava na areia. Foi grande a sua queda e foi muita vergonha. Eu conheço, meu irmão, vira e mexe quando eu ando pelo bairro, eu bato de frente com 2, 3 pastores, quando a gente está no mercado, eles ficam até sem graça. Por quê? Abriram o ministério, fecharam e hoje, sabe, nem só Deus sabe o que estão fazendo, não estão mais com igreja, não estão com ministério. Por quê? Abrir a igreja, meu irmão, levantar a igreja, primeiro que tem que ser da vontade de Deus, e primeiro você tem que estar alicerçado na palavra, tem que pregar o evangelho, e quem prega o verdadeiro evangelho sabe que quando abre porta de igreja, quando abre ministério, sofre pancada, perseguição. Por quê? O mundo aí fora, os crentes aí fora, eles gostam de campanha que afofa o ego. É 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, é 12 dias de clamor para 12 meses de misericórdia. O povo aí dentro, o crente aí fora, eles não têm tempo para ler Bíblia, a vida deles está tão corrida que eles querem, sabe, aquela campanha papum, orei, recebi a bênção, é só vitória, e sem santificação, sem reverência, sem temor, sem nada. Agora pega uma igreja que o pastor é firmado na palavra, ela vai crescendo aos pouquinhos. Por quê? Porque Deus vai trazendo os fiéis. Ainda tem as ovelhas que querem, meu irmão, ouvir a verdadeira palavra. Ainda tem as ovelhas fiéis que não tem comichão no ouvido, que gosta de ouvir uma verdadeira palavra, sabe, a palavra genuína. Não interessa o que seja, meu irmão, quando é bênção, é bênção. Mas na Bíblia aqui a gente vê mais exortação, mais fazendo o povo entrar na linha, sabe? Porque a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho que conduz à salvação é apertado. Então, largo é a porta e largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, meu irmão, a palavra de Deus genuína, a porta é estreita e o caminho é apertado. Então você, presbítero, diácono, obreiro da casa do Senhor, vigia. E você, pastor, que tem igreja, que tem ministério, comece a ter culto, a fazer culto para os presbíteros, para os diáconos, para os obreiros. Por quê? Os obreiros da casa do Senhor precisam também ouvir a palavra, tem que ser exortado para eles continuar na linha, porque senão eles se desviam, eles vão querer, sabe, afofar o ego, vai querer trazer glória e honra, louvor, alegria para o coração deles. Ei, pregador, louvado seja Deus pela tua vida. E ele já dá uma mexidinha na gravata, pai, eu mesmo, é comigo. Está entendendo, meu irmão? E que a gente desapareça, que a gente suma, sabe? E que Deus, que Jesus Cristo cresça, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e que eu suma. Como eu disse no começo do vídeo, se essa obra de Deus, ela cresce por si só. Está entendendo, meu irmão? Há um que planta e há um que rega, e há um que dá o crescimento, que é Deus. Então vocês, ovelhas, vigiem. Se você está numa igreja firme, permaneça. E vocês, diáconos, obreiros e presbíteros, tomem muito cuidado para a apostasia e as fábulas não entrar no teu coração e você começar a pregar nada com nada. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.